Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um novo Serrato Responde. Então a ideia básica desse quadro aqui é ir respondendo as diversas dúvidas, as diversas perguntas que vão sendo enviadas pelos inscritos aqui do canal. Então se você tem alguma dúvida, já pode deixar aqui nos comentários. E se você já enviou, é só ir acompanhando que cedo ou tarde eu vou lhe responder aqui nesse quadro. Então sem mais enrolação, vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta que temos aqui é do Alton Carlos. Edgar, uma dúvida. Qual é a porcentagem de erros de cunhagem ou anomalias durante uma data? Por exemplo, um amigo disse que os erros acontecem aproximadamente 1% da tiragem anual de cada moeda. Dá para ter uma ideia sobre isso? Bom, infelizmente não temos aí como fazer esse tipo de cálculo. Eu, pelo menos, nunca encontrei uma bibliografia, uma leitura referente a isso, com alguma solução para esse problema. Inclusive, na maioria dos catálogos, a gente sempre vê quando tem alguma variante referente a algum erro, por exemplo, vai estar lá escrito incluso, ou seja, a quantidade de peças com esse erro está incluso no número geral de peças cunhadas. Então, olha, a princípio desconheço alguma forma de tentar fazer um cálculo assim. Creio que seria aí mera especulação, uma vez que tem diferentes tipos de erros que podem acontecer, alguns podem ser percebidos e a tiragem interrompida, outros podem não ser percebidos, alguns não são relevantes o suficiente para parar a cunhagem de determinada peça. Então, a princípio, aí não tem como você fazer esse tipo de cálculo. Outra pergunta que temos aqui é do J. Preto. Ele manda: a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: as moedas atuais que têm alguma variante, um defeito ou alguma anomalia devem ser guardadas? Bom, tudo depende do tema da sua coleção. Se isso é um tema relevante para você, dentro do seu gosto, dentro da numismática, por óbvio, guardar essas pecinhas aí são interessantes. Bom, mas caso você não tenha interesse em colecionar essas pecinhas e esteja pensando em guardar para o investimento futuro, tem basicamente três coisas que você deve levar em conta para saber se deve ou não guardar essas peças. Primeiro, se esses erros, essas anomalias variantes já são de fato catalogadas e classificadas por algum outro catálogo. Isso, logicamente, já coloca elas no mapa e traz aí um grau de importância e, logicamente, valor de mercado para elas. O segundo ponto seria o quão evidente esse erro é, então, assim, se é um erro um pouco sutil, que você precisa de uma lupa para ver, provavelmente ele vai ter menos valor de mercado. Se for um erro vistoso, tipo um baita cunho deslocado, qualquer pessoa pega na mão e já repara na peça, ela vai ter mais valor por ser mais impactante e chama mais a atenção dos colecionadores de erros. E por fim, ter que acompanhar aí o mercado, sempre estar de olho, no que aparece para venda, para saber o que é mais procurado por esses colecionadores, acompanhar os valores, os preços dessas peças no mercado. Então, basicamente, seria relacionar essas questões aí para saber o que realmente vale a pena ser guardado. Mas sempre lembrando que, do ponto de vista numismático, não resta dúvida que do mais sutil ao mais evidente erro de cunhagem, todos eles têm a sua importância e contam um pouco desse processo de cunhagem do seu início ao fim. Os erros são aí fontes de pesquisa importantes para se conhecer o processo de cunhagem. Outra pergunta que temos aqui é do Eduardo Salmeirão. Eu não entendo esses colecionadores. Uns falam para guardar as moedas olímpicas mesmo circuladas, uns falam para não guardar, vai entender. Bom, isso tudo aí é uma questão de opinião, de leitura de mercado, É como você apostar em bolsa de valor. Não é uma ciência exata que você sabe, determinada peça, com certeza, se você guardar hoje, daqui 5 anos, se você vender, você vai ter lucro tal. Isso não existe, é uma aposta, certo? A gente vai olhando os catálogos, a gente vai olhando o mercado, os leilões, os sites de venda, e você vê o que vale a pena apostar ou não. Então é por isso que você vai acabar vendo informações diferentes produzidas por diferentes pessoas, e isso é saudável, uma vez são leituras diferentes do mercado, e o que vai fazer você saber se guarda ou não é você ouvir eu falando, ouvir outros falando, ler, acompanhar e tirar suas próprias conclusões, Não é uma ciência exata, infelizmente não tem como prever o que vai virar dinheiro no futuro, Se fosse assim. Outra pergunta que temos aqui é do Marcos Weimer. Acho que é assim que se pronuncia. Qual a melhor forma de proteger os sacos fechados das moedas olímpicas, o tal do sachê? Tenho ouvido relatos de oxidação, as minhas parecem estar intactas. Teria que abrir o saco para verificar, mas não pretendo fazer isso. Bom, logicamente abrir o saquinho não é a melhor ideia, até porque um saquinho fechado vai ter um valor maior do que a pecinha solta.
Sendo esses sacos transparentes na maioria das vezes, então você vai conseguir efetivamente ver, né, e acompanhar, né, pelo menos o estado de conservação dessas moedas. E caso elas continuem bonitas, eu não faria nada. Deixa lá como está, continua guardando como você está guardando, que você provavelmente não terá problemas futuros. Agora, caso você perceba que está ocorrendo a oxidação, talvez uma tentativa de frear essa oxidação, seria você fazer um pequeno furinho com uma agulha e esvaziar todo o ar desse saquinho, né? Tentar deixar um mínimo de ar possível lá dentro, apertar bem para que ele fique livre de oxigênio. Em teoria, enquanto menos ar em contato ali com as peças, talvez você consiga diminuir né, o processo de oxidação, né? Mas aí seria um teste que você poderia tentar. Mas elas estando bonitas, não faça nada, continue guardando como você já está guardando. Outra pergunta que temos aqui é do Samuel Natalino. O que acontece com a moeda se ela ficar em folhas de PVC? Bom, ele está se referindo a esses álbuns, né, que trazem folhas transparentes, né, de plástico para você colocar as peças. Em sua maioria, essas folhas são feitas desse produto, PVC, que muitas vezes aí é falado como inadequado para acomodação das moedas, por soltar algumas toxinas que podem alterar a pátina, manchar as peças. Bom, essa é uma pergunta bem recorrente e eu torno a repetir a mesma resposta de sempre. Todo material que você compra para numismática, a princípio é seguro. Ele vai passar a não ser seguro para suas peças a partir do momento que você não faz a manutenção adequada. Nenhuma folha dessas, independente do material que seja feita, é para sempre. Ela deve ser trocada. Você deve todo ano verificar bem a sua coleção, ir trocando folhas, holders, todos esses materiais com periodicidade. Enquanto melhor a qualidade, maior intervalo de tempo, né, que você vai ter que trocar porque dura mais. Mas seja um produto ruim ou um bom, cedo ou tarde você deve trocar e ir fazendo essa manutenção. Outra pergunta que temos aqui é do Evandro Porto. Edgar, todos os patacões são cunhados sobre outras moedas? Tecnicamente deveriam ser. A ideia básica da criação do 960 réis é justamente você pegar os 8 reais espanhóis que abundavam em circulação no Brasil e nacionalizar eles, né, por meio da recunhagem em 960 réis. Essas peças eram adquiridas aí pela média aí de 750 réis e recunhados como 960. E por óbvio, aí, a ideia básica de se recunhar essas peças e ter esse ganho em cima era justamente aí para custear, né, a coroa agora em território brasileiro. E o fato de você poder recunhar sairia muito mais em conta do que você ter que derreter toda essa prata e fazer novas moedas. Então, em teoria, essas peças deveriam sim serem recunhadas. Entretanto, existem algumas raras exceções de disco próprio nessas peças, aparecendo isso com mais frequência quando a gente fala dos 960 réis do reinado de Dom Pedro II. Aí se torna mais comum você achar eles em disco próprio. Mas, via de regra, são sim recunhadas, salvo algumas exceções. Agora vamos a uma pergunta dupla, né? Porque coincidiu a mesma pergunta de duas pessoas diferentes. Então, o Misael Natan e o Leonardo Schuller. Os dois perguntam se eu coleciono cédulas também. Não coleciono cédulas. Logicamente tenho aí algumas guardadas na coleção, mas nunca me dediquei a uma coleção de fato, a estudar, a comprar essas peças. E eu acabo relacionando isso também um pouco ao recorte temporal da minha coleção, né? Gosto especialmente das moedas de cobre, como vocês sabem, acompanhando aqui o canal, né? E nesse período não circulavam cédulas, né? Junto com essas. As cédulas vão a partir aí, sobretudo do segundo reinado. É claro que a gente tem as cédulas do troco de cobre, enfim, algumas exceções, alguns papéis que circulavam no período, mas isso era, né, a menor parte, né, e também um pouquinho mais caro, né. A gente vê e quem gosta de cédulas percebe que já as cédulas do Império, as cédulas do Réis, né, que circularam, elas têm um valor muito elevado pelo papel ser mais difícil de guardar com qualidade, né, a circulação estraga muito mais fácil o papel do que um objeto de metal, né. Então elas acabam tendo o custo um pouquinho mais elevado também, o que acabou me afastando um pouco. Mas isso também não quer dizer que não possa se fazer uma boa coleção de cédulas a baixo custo, né? Afinal de contas, a partir de 1942, o primeiro cruzeiro até os dias atuais, tem muitas cédulas bonitas e acessíveis no mercado, né? Então, para quem gosta, aí é um prato cheio. Outra pergunta que temos aqui é do Elisandro Américo. Você sabe se existe patacão falso com bordo serrilhado? É possível sim, né? Quando você pega uma peça que é fundida, né, e não cunhada, ou seja, o cara pegou um patacão verdadeiro, tirou o molde,
tirou o patacão, pegou esse molde e injetou lá dentro o metal líquido. Então ele, além de fazer todos os relevos de verso e anverso, também vai acabar reproduzindo o bordo dessa peça, né? A serrilha que lá existe. Então é possível sim, né? Não é porque tem serrilha que obrigatoriamente a moeda é verdadeira. Pode sim existir moedas falsas com serrilhas muito bem feitas. Outra pergunta que temos aqui é do Ivalmar Garcês. Tem uma peça muito semelhante às moedas do leprosário Santa Teresa, mas com a gravação do número 50, que não encontro na literatura sobre essas moedas, e a palavra Cairo, em cruz, no anverso. Nunca encontrei qualquer menção a essa peça. Você teria alguma ideia da sua origem? Bom, esse tipo de ficha era uma ficha padrão, ou seja, era uma ficha que era vendida para fazendas, comerciantes, enfim, para qualquer pessoa que quisesse comprar. Essa ficha consistia em um conjuntinho que de um lado elas tinham valores e do outro lado era liso, para que, né, a pessoa que comprasse pudesse ali marcar o que quisesse, né, o nome da sua empresa, enfim, o que quisesse ali marcar. Sobre essa que você cita em especial, não me recordo agora de ter lido alguma referência sobre ela. Mas um bom caminho de pesquisa que eu posso lhe sugerir, né, é você ver geograficamente de onde você comprou essa peça, né, de que município, de que cidade, de que região, né, e você fazer uma breve pesquisa aí sobre os diversos comércios, as fazendas importantes da região, né, porque para alguém comprar uma ficha dessa em quantidade, para marcar, para se utilizar, minimamente deve ter alguma expressão histórica aí na região, no município, na cidade que possa ser rastreada, né? Sempre quando a gente pega um carimbo particular, ou como no caso dessas fichas mesmo, né, a localização geográfica, você anotar os dados da origem da peça são fundamentais para você depois tentar correr atrás aí de uma resposta a essas dúvidas. Então, não sei ao certo de onde vem, mas fica esse caminho. Se você conseguir descobrir alguma coisa, manda aí para a gente poder contar aí sobre a descoberta. E por fim, temos um conjunto de perguntas do Roberto Holanda. Ele fala que é iniciante, né, e meio que não sabe por onde começar. Daí ele pergunta temas, moedas estrangeiras, numismática é um hobby para ricos. Enfim, seja como for, eu acho que você já começou dando um passo certo, né? Você está pensando no tema, que tipo de moeda colecionar. Esse é o primeiro passo, ver o que você gosta de verdade, né? Se você está mais interessado em moedas estrangeiras ou de algum determinado país. Se você está interessado em Brasil, qual o período da história do Brasil, que tipo de metal, se é uma coleção por tipo de moeda, né, por modelo, vamos dizer assim, ou uma coleção por data. Então isso é fundamental para iniciar uma coleção, senão você começa a colocar dinheiro em alguma coisa, daqui a pouco você vê que tem moeda mais legal que foram emitidas durante a Segunda Guerra, daí você gosta do tema e vai para lá, depois resolve a história do Brasil e volta para o Brasil e assim vai. Então ter foco e pensar antes é sempre fundamental. Quanto aos custos financeiros, a numismática é democrática. Existe moeda de milhões, como existem moedas de 1, 2, 3 reais. Né? Quando você vai escolher o teu tema, também é importante você relacionar esse tema que você quer pesquisar com suas possibilidades financeiras. Né? Mas seja como for, não pense que precisa gastar milhares de reais para ter uma bela coleção. Existem diversas peças do Brasil Imperial, do início do Brasil República, de metal nobre, como prata, que são super acessíveis. Se você conseguir fazer aí, dividir uns 50 reais por mês para gastar em moeda, você já consegue comprar até pecinhas de prata que são muito bonitas, e legais, interessantes, enfim, tudo de acordo com o seu gosto. Então é isso, pessoal, essas foram as perguntas e respostas de hoje. Se tiver alguma, deixa aqui nos comentários. Se eu ainda não respondi isso, já deixo aguarde que eu tenho a minha listinha e estou tentando dar conta. Aos poucos a gente vai soltando os vídeos e tentando responder a todo mundo. Ressalto, como eu já falei em outros vídeos, que eu não sou dono da verdade, eu não tenho a resposta para tudo. Se qualquer informação que tiver aqui, se tiverem informação conflitante, novos conhecimentos, novas leituras, indique, coloque aqui no comentário também, que em futuros vídeos aí eu posso trazer novidades aí sobre alguns temas, né? Até quem sabe corrigindo alguma coisa. Certo? Então, como de praxe, joinha no vídeo, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos, mostrem aí para os demais amantes da numismática esse canal aqui, ajudem na divulgação e todo domingo vídeo novo aqui. Então até domingo que vem.